Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ela encontra-se na primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero ler o verso 1, diz assim: Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse fé que me permitisse mover as montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Glória a Deus. Irmãos, Paulo, ele vem trazendo uma dissertiva e eu particularmente amo os textos de Paulo sobre o amor. O João andou com o próprio amor, que era o Senhor Jesus, e tem alguns textos lindíssimos, mas os de Paulo, eles contêm uma profundidade, mesmo não tendo andado com o mestre em carne, andou com o mestre em espírito. E a medida do amor é a medida do perdão. Talvez João não, a palavra não fala, a palavra fala que ele era chamado de filho do trovão, mas o próprio Paulo andava com ódio no coração, experimentou o veneno que o ódio proporciona, até chegando ali condenar as pessoas presas, os seguidores do caminho, e todo o mal que pulsava em suas veias claramente se tornou em amor depois de um encontro com Jesus através de um raio de luz. E ele traz aqui para Coríntios uma revelação importante sobre o amor. Eu li os 3 primeiros versículos porque creio que é aquilo que é pertinente ao que Deus tem para nós hoje. Hoje nós vamos falar de amor. O mais importante é o amor, porque na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala sobre o corpo de Cristo e os dons que o Espírito dá. Mas ele vem e ele começa os 3 versículos falando justamente de 3 dons que ali teriam. E ele começa falando justamente do dom da língua dos anjos, porque eles acreditavam que seria língua, que eles falassem em línguas dos anjos, os coríntios, e eles tratavam aquilo como o dom mais precioso. E Paulo explica que o dom de línguas ele é importante sim para falar em mistério com Deus, porque somente Deus ouve, e ele é um importante para edificação própria, ou seja, acaba sendo um dom de certa maneira egoísta, mas o amor não. O amor ele como ele fala, é paciente, bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ou seja, o amor ele não pensa em si mesmo. E quero começar aqui com vocês porque uma das características que o Senhor traz, o próprio Senhor Jesus traz, é que nós vamos ser conhecidos pelo amor. E ele fala aqui em João capítulo 13, no verso 34, ele fala: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. É no amor que está o conhecimento, justamente. Todas as pessoas olham para nós justamente com essa questão, para saber se nós vamos amar. E a verdade é que está faltando o amor na prática. Tem muitos pregando sobre Jesus, mas pouquíssimos mesmo, vivendo com Jesus, principalmente dentro de suas casas, não é verdade? E Paulo começa falando: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo que ressoa, ou um símbolo que retine. Quando ele fala um sino, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine, ou seja, é um que não cumpre o propósito, ou seja, que era justamente quando a gente bate no sino, é para dar um alarme, para alertar
as pessoas sobre alguma coisa, e quando ele ressoa, ele não provoca aquele barulho que é característico de sinos que nós ouvimos aí muitas vezes em algumas cidades até menores tem. Bom, lá eu vim de Tuiutaba, lá tinha um sino, um alarme que tocava ao meio-dia, às 6 horas da tarde, que avisava da hora do almoço e avisava também justamente da hora que o trabalho estava se findando. E se o amor tivesse, por exemplo, se eu falo a língua dos homens, que a língua dos anjos, que é uma língua celestial e que fala com Deus, ela não cumpre o propósito, porque o propósito do amor, ele se transmite a outras pessoas, e por isso Jesus manda nós amarmos uns aos outros. Em Marcos 12:31, ele dá esse mesmo mandamento. A hora que o mestre da lei pergunta para ele, ele fala assim, primeiro ele fala: ame o Senhor de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todo o teu coração, com todas as tuas forças e vontade. E o segundo maior mandamento, e igualmente importante, eu gosto dessa expressão que ele fala, igualmente importante: amem uns aos outros como a si mesmo. Ou seja, eu tenho que amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o outro. E esse amor, ele é demonstrado, irmãos. Ele é demonstrado. É isso que Paulo fala justamente ao dom das línguas. Não adianta eu ser todo espiritual, todo, sabe, só para mim mesmo, e mesmo que eu tenha, sabe, possa falar todas as línguas, se eu não tiver amor, se eu não demonstrar isso, eu nada serei. Eu gosto também que ele continua falando, ele fala: se eu tivesse o dom das profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover as montanhas e não tivesse amor, eu nada seria. Aqui ele traz o conhecimento e a fé. E a fé é um conhecimento que nós temos de Deus. Logicamente, irmãos, eu gosto de Êxodo 30, no versículo 20, ele fala assim, amem o seu Deus, servindo e apegando-se firmemente a ele. Apegar-se é justamente a fé. E o amor e o serviço, eles estão conectados. O nosso amor a Deus vai ser demonstrado no serviço pelas pessoas. Mas conhecimento e fé sem amor, ou seja, a verdade sem amor, ela é vaidade. Ou seja, ela serve só para aparentar. E tem muitas pessoas assim vivendo hoje, da aparência do amor. Eu estava conversando com uma mulher ontem, eu peguei ela e eu carrego muita gente com autismo, muita gente que tem filho autista. E quem vivenciou isso sabe que, ou vivencia isso, sabe que é uma luta. O autista, ele é preso, ele tem uma prisão emocional nos seus sentimentos, ele confia em pouquíssimas pessoas, normalmente o pai e a mãe. Às vezes ele não consiga confiar nem em pessoas, e pela falta de confiança, quando tira ele da zona de conforto, ele pode ter alguns ataques, alguns de nervosismo muito grande, e é naquele momento ali que nós devemos demonstrar afeto, não é verdade, irmãos? É demonstrar justamente o amor. Não adianta nada eu ter o conhecimento se eu não tiver a prática. E eu ouvi a história de uma mulher falando ele é um líder, tem um cargo bastante importante numa das empresas, não vou falar aqui, mas eu sei até quem é, de um cargo bastante importante de uma empresa aqui, e ele tem um cargo de gerência, de confiança, é uma pessoa bastante respeitada. Para os outros, aparentemente, ele tem uma reputação ilibada, mas o filho é autista, e a esposa levando lá, confessou no meio de todo mundo, que ele fala assim: eu gasto meu dinheiro tudo com meu filho, eu não tenho paz. Logicamente, já deve estar passando, eu pensei comigo, irmãos, e não quero colocar palavra, mas já deve estar passando até pelo processo de traição da esposa, não é verdade? Porque não consegue suportar as dificuldades da vida. E nós entendemos, sabe, porque Deus nos aperfeiçoa em amor no meio das dificuldades. É na dificuldade que nós vamos aprender a amar, irmão. É amando o impossível de se amar. Para se amar é necessário ter coragem. Eu quero repetir. Para se amar é necessário ter coragem. Não adianta nada eu ter o conhecimento do amor se eu não colocar em prática. E a minha fé, ela só é demonstrada por meio das obras. Bom, se eu tiver uma fé que remove a montanha e eu não remover a montanha que o meu irmão não consegue passar, irmãos, o que acontece?
o meu amor, ele se torna vaidade. É necessário pegar uma pá e começar a cavar, não só por mim, mas pelos meus irmãos. Olha o que João fala. João é o apóstolo também que fala muito sobre o amor. Eu gosto, ele fala: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cerca. O outro indício verdadeiro do conhecimento de Cristo é o tratamento que se dispensa a outros cristãos. João denuncia, sabe, aqueles que dizem ser espiritualmente iluminados, mas que se separam dos outros cristãos num conceito de superioridade, porque a dificuldade do irmão não é a mesma que a minha. E eu sempre falo uma coisa, irmão: o meu pecado só é diferente do seu. Se você andar junto comigo, você vai ver que eu erro também muito, sabe? Muito. E o que aconteceu? O que João estava falando com aquele versículo? Tinha os gnósticos naquela igreja ali. E eles armavam ciladas e armadilhas para as pessoas por meio do seu conhecimento. E conhecimento, foi assim que Satanás caiu, Ezequiel 14. Ele era repleto de sabedoria, mas usou a sua sabedoria para se vangloriar e se sentir superior. Vou até o trono dos céus e vou ser igual a Deus. Então, ele usava o conhecimento para armar ciladas e armadilhas, e não obstante, ele levou 1/3 dos anjos junto com ele, não é verdade? Então, não adianta ter conhecimento se eu não aplico ele em amor às pessoas. Não adianta de nada. É o que Paulo está falando: não cumpre o propósito em Cristo. Não cumpre, irmãos, não cumpre. E no final ele fala: se desse tudo o que tenho aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Está falando dos sacrifícios. E nós vemos muitos hoje, não é verdade, né, irmão? Eu vejo isso muito nas lideranças religiosas. Vou orar por você, sabe? Às vezes até dá uma cestinha básica, e uma cesta básica ela é muito boa, não é verdade? Ela supre ali a nossa alimentação. Não estou questionando esses atos não, de maneira alguma, tem que continuar dando, mas se for feito só de forma que, sabe, aparenta, e aqui a gente fala do legalismo, aquilo que nós fazemos para merecer a Deus, para que se glorie, de nada adianta. O sacrifício sem amor, meu irmão, ele se torna hipocrisia. Eu quero dizer, sacrifício sem amor, ele se torna hipocrisia. A arte de exigir dos outros aquilo que nós mesmos nem fazemos. A gente ora para os outros de longe para não ter contato com o irmão, não é verdade? E olha, eu quero ainda continuar aqui com João. João fala que Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, ele fala no versículo 16: sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Não tem medo dos relacionamentos. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra ainda que não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está falando justamente daquilo que Paulo retrata em Romanos capítulo 5, versículo 5, que Deus nos amou primeiro e nos deu o seu Espírito para que Ele encha os nossos corações com esse amor. A fim de quê? A fim de servir Ele em amor. Logicamente, irmãos, o amor às vezes ele vai ser furioso, como Jesus, sabe, expulsando os cambistas do templo, não aceitando tudo. Não é uma questão de aceitação, irmão, é uma questão de posição. Nós podemos continuar amando uma pessoa, não aceitando que ela use o conhecimento, sabe, os dons dela em benefício próprio. Não é isso. O amor, ele vai além. O amor, ele se posiciona para que a pessoa mesmo não tropece e caia no sacrifício. Aquela parte lá que os gnósticos ensinavam a João, sobre permanecer na luz não faz o seu irmão tropeçar, é preparar armadilhas e ciladas, sabe, por meio de tudo isso. E o amor, ele é ser representado justamente de querer ver o irmão em pé, livre,
sabe, totalmente liberto daquilo que lhe aprisiona, sabe? É muito mais do que a ciência. O amor, ele vai além da ciência também. Para ser amado é necessário ter coragem, mas o amor, ele vai além da ciência. O amor, como diz em Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo 20, ele bate na porta do teu coração. Eu quero repetir isso. O amor, ele bate na porta do teu coração, e se você deixar ele entrar, ele entrará e ceará com você, mas ele iluminará todos os outros quartos escuros, para que nós venhamos a permanecer na luz. Quem está em Cristo, na luz anda, e anda como o Mestre andou. Então a gente perde o medo do que os outros olhem as nossas imperfeições, perde o medo, sabe, nós perdemos o medo de ser castigados, como João falou, porque o amor é o elo. E aqui eu quero acabar, porque ele fala aqui no capítulo 14 que o amor seja seu maior objetivo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Mas no verso 7 ele fala: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E é o amor que nos leva à condição de superar todas aquelas separações, para que possamos nos perdoar. Eu comecei falando que a maior expressão do amor é o perdão, irmãos, sem dúvida nenhuma. A pessoa que não sabe perdoar e que não consegue perdoar os outros, que não anda em perdão, ela não foi abençoada. Então é por isso que ela tem medo de ser castigada, porque ela faz o mal e pensa que as outras pessoas não perdoam ela. Mas ela mesma, ela não consegue se perdoar. Ela não consegue entregar a vida para Jesus. E o amor, ele tem, sabe, a capacidade de curar uma multidão de pecados. O amor, ele cura. Ele é poderoso para curar tudo. E por isso ele é paciente. Ele espera, suporta com paciência. Entenda, suportar é diferente de aceitar, irmãos. Nós não devemos aceitar que os outros nos façam mal. Nós devemos nos posicionar contra. Sim, mas em amor, ficando do lado da pessoa, sabe, orando quando precisar orar, silenciando quando precisamos silenciar, entendendo o momento de frustração e dificuldade que ela vive, que ela não consegue lidar, o momento em que o mal ataca ela e que os demônios, sabe, atormentam, sabe, irmãos, eu não confio, sabe, nos homens, e não confio no demônio que tem dentro do meu processo. E eu sei que tem, lógico que tem, todos eles atacam todos nós, não se engane. Mas por meio do amor, ele une perfeito todas as coisas. Quando Deus enche o nosso coração com o Espírito Santo, ele nos enche de amor, e ali se dissipam todas as barreiras, se diz, já não há mais separação, já não há mais facção. E eu quero terminar com vocês com Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, acima de todas as coisas, eu quero repetir, acima de tudo, acima de tudo. Acima de tudo, irmão, tudo é tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito. De um lado, um prego, de outro lado, outro prego. Provérbios 27, versículo 7, um ferro afia o ferro. No meio, um homem preso, mas com os braços abertos a te abraçar. O nome dele, Jesus, o nosso Salvador. Ele é o elo que liga esse prego ao outro prego, ambos na mesma altura, sem superioridade e sem inferioridade, um de um lado, outro do outro. Jesus é o centro. Quando colocamos ele no meio, se torna o elo perfeito, e não há ódio, mentira, inveja, falsidade, dissensão, dissolução que suporte o amor que foi revelado em Cristo Jesus. E por isso Paulo fala em Romanos 8, versículo 38, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, e nem poderes, nem altura e nem profundidade, nenhuma dessas medidas, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que os irmãos possam ficar com essa breve meditação. Ame,
não desperdice a vida. Não, ame hoje, ame amanhã, ame. O amor, ele é o caminho. Que Deus abençoe. Fiquem todos os irmãos com essa mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.